Urgente! Infelizmente, uma morte acaba de ser divulgada em vários portais de notícias. Morreu depois de ter sofrido um atropelamento por um ônibus. Essa notícia triste, pessoal, acaba de ser divulgada, acaba de ser confirmada e transforma o dia de hoje em um dia triste de dor, um dia triste de luto, pessoal, para a família que agora está abalada. Também Carlos Alberto de Nóbrega, uma notícia chega às pressas do famoso comunicador e apresentador. Já te trago todos os detalhes do que aconteceu com ele. Outra informação que também, pessoal, é divulgada amplamente, envolve Adriane Galisteu, apresentadora do reality A Fazenda. Chega neste exato momento uma notícia envolvendo seu nome, que eu já te conto exatamente o que aconteceu com a famosa. Essa e outras informações você confere nesse vídeo. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, o apresentador Luiz Bate comentou durante o programa Alô Você, do SBT, a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de proibir o uso de linguagem neutra na administração pública. Ele afirmou que o governo deveria focar em questões que afetam diretamente a população e criticou o tempo dedicado ao tema, dizendo que medidas assim acabam funcionando como distração diante de problemas mais urgentes. A determinação citada por Luiz Bate foi publicada no Diário Oficial da União e impede que órgãos federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal utilizem novas formas de flexão de gênero em documentos oficiais, atendidos ou comunicações. Antes disso, tentativas de proibir a linguagem neutra em algumas cidades e estados haviam sido barradas pelo STF, que entendeu que o assunto é de competência exclusiva da União na área da educação. A nova proibição faz parte de um projeto mais amplo do governo para adotar a chamada linguagem simples em repartições públicas. A proposta se baseia num projeto de lei apresentado pelo deputado Pedro Campos, embora alguns trechos tenham sido vetado pelo presidente, como a criação de um servidor exclusivo para cuidar da implementação. Essas diretrizes passam a orientar a forma como o governo deve se comunicar, definindo regras para textos e documentos oficiais. O objetivo é tornar a informação pública mais clara e acessível, facilitando a vida de quem depende dos serviços oferecidos pelo Estado. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre essas declarações de Luiz Bate? Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva rebateu as declarações do premier alemão Friedrich Merz, que afirmou viver em um dos lugares mais bonitos do mundo, e comentou que jornalistas teriam ficado felizes em deixar Belém após a COP30. Lula disse que o visitante deveria ter conhecido melhor o Pará antes de fazer críticas ao Estado brasileiro. Segundo o presidente, Merz teria tido uma experiência diferente se tivesse circulado pela cidade, experimentado pratos regionais e conhecido mais da cultura local. Lula destacou que o premier deveria ter ido ao boteco, dançado no Pará e provado a culinária paraense, afirmando ainda que Belém oferece qualidades que Berlim não seria capaz de igualar. Durante o discurso na inauguração da ponte que liga Xambió, no Tocantins, a São Geraldo do Araguaia, no Pará, Lula contou que insistiu para que Merz provasse a tradicional maniçoba. Segundo ele, a visita teria sido mais completa se o premier tivesse dedicado tempo para explorar o que o Estado tem de melhor. As falas de Merz no parlamento alemão causaram repercussão ao mencionar que perguntou a jornalistas quem gostaria de permanecer em Belém após a conferência. De acordo com o premier, nenhum deles teria demonstrado interesse, afirmando que todos ficaram satisfeitos por retornar à Alemanha depois da viagem, e nenhum deles gostaria de passar mais tempo no Brasil, mais especificamente em Belém. O que você pensa sobre toda essa situação? Qual é a sua opinião sobre essas falas de Lula? Você concorda com o premier da Alemanha ou não? Deixa tudo aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia.
Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Área VIP, na formação da roça exibida no dia de ontem, 18, em A Fazenda 17, Adriane Galisteu acabou se empolgando e deixou escapar uma comemoração ao vivo. A apresentadora destacou que o reality estava em primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, fazendo questão de celebrar o forte engajamento do público nas redes sociais durante o programa. Mais adiante, Galisteu voltou a comemorar e afirmou que o primeiro lugar não era apenas no TTs do Twitter, sugerindo que a vitória também aconteceria em outros indicadores. Sem poder mencionar números de audiência por determinação legal, ela deixou no ar que a Record teria superado novamente a Globo no Ibope, o que fez os peões vibrarem no estúdio. A emissora costuma iniciar o reality exatamente após o término de Três Graças, novela das 21 da concorrente. Durante o confronto direto, a Globo exibiu 3 programas: Vida de Rodeio, série que acompanha competidores de rodeio, aberto ao público, Atração de Humor com Maurício Meireles e outros comediantes, e o tradicional Profissão Repórter, comandado por Caco Barcelos, que na noite de ontem abordou o luxo e os hábitos de milionários. A disputa pela audiência foi acirrada, mas não foi inédita. Na semana anterior, em 11 de novembro, a Fazenda 17 também chegou ao primeiro lugar por 38 minutos na Grande São Paulo. Na ocasião, o reality superou aberto ao público por uma diferença apertada e manteve a liderança no confronto seguinte com Profissão Repórter. Os números confirmaram o bom desempenho da atração rural nas noites de terça-feira. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixa aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias TV Prime, Carlos Alberto de Nóbrega emocionou novamente o público ao relembrar um gesto especial de Silvio Santos, destacando a generosidade e o carinho do lendário comunicador. Durante entrevista ao podcast Flávio Prado, Entre Amigos no YouTube, o apresentador de A Praça é Nossa contou uma das últimas orientações deixadas por Silvio Santos para suas filhas. O relato mostrou o quanto o respeito e a amizade entre os dois permaneceram fortes ao longo dos anos. Ao falar sobre a despedida do amigo, Carlos Alberto explicou que a dor maior não veio da ausência física, mas da saudade e da incerteza sobre o futuro após a partida do ex-patrão. Mesmo assim, ele fez questão de lembrar o gesto que marcou sua história. Segundo o humorista, Silvio Santos pediu às filhas que o tratasse como alguém intocável, revelação que, de acordo com ele, foi feita pela própria Daniela Beirute. Durante a conversa, Carlos também comentou sobre a saída de Eliana do SBT, algo que surpreendeu o público na época. Ele disse que a apresentadora já demonstrava sinais de insatisfação há algum tempo, o que acabou pesando em sua escolha de deixar a emissora. A mudança abriu caminho para uma nova fase em sua carreira. Depois de encerrar sua trajetória no SBT, Eliana foi acolhida pela TV Globo, onde rapidamente conquistou espaço. Lá, assumiu programas como The Masked Singer Brasil e passou a integrar o elenco do programa Saia Justa no GNT. Com isso, reforçou sua versatilidade e se firmou ainda mais como uma das apresentadoras mais admiradas do país. Bom, pessoal, mas e você? O que você pensa sobre esta revelação feita por Carlos Alberto de Nóbrega? Deixa tudo aqui abaixo nos comentários e vamos para a próxima notícia. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias Portalina InfoSul, uma mulher perdeu a vida após ser atingida por um ônibus escolar no início da noite desta terça-feira, 18 de novembro, na Estrada Geral Rio Areião, em Rio Fortuna. A vítima foi identificada como Marília Ricardo Salvagio, de 39 anos, que acabou morrendo no próprio local, devido à gravidade dos ferimentos por volta das 18h20. A polícia militar foi acionada imediatamente e isolou toda a área até a chegada da equipe do Instituto Médico Legal, responsável por retirar o corpo. Informações colhidas no ponto do acidente indicam que tudo aconteceu enquanto o motorista
motorista realizava uma manobra com veículo escolar. Infelizmente, pessoal, com imenso pesar e tristeza, confirmamos o falecimento de Marília Ricardo Salvalágio, de 39 anos. Eu deixo aqui os nossos sentimentos.